Você já se encontrou em um daqueles dias em que tudo parece desmoronar? Foi exatamente em um momento assim que Jesus realizou um dos milagres mais impressionantes da Bíblia. Neste vídeo, vamos mergulhar em Mateus 14 para descobrir como a provisão divina surge justamente quando menos esperamos, e como o pouco que você tem nas mãos certas pode se tornar mais do que suficiente. Prepare-se para uma mensagem que vai transformar sua maneira de enxergar suas limitações. Imagine por um momento o som de sandálias batendo apressadamente em pedras quentes sob o sol escaldante da Palestina. Mensageiros correm pelas estradas empoeiradas, levando uma notícia devastadora. João Batista, o profeta que preparou o caminho, havia sido executado por Herodes Antipas durante uma festa de aniversário. Quando Jesus recebeu essa notícia, algo profundamente humano aconteceu. Ele se retirou de barco para um lugar deserto, buscando um momento de pausa, de comunhão íntima com o Pai. João era seu primo, seu precursor, aquele que declarara ao mundo que Jesus era o Cordeiro de Deus. Mas aqui começamos a ver algo incrível sobre a provisão divina. Ela frequentemente emerge de nossos momentos mais difíceis, quando pensamos que não temos nada para dar. Jesus buscava solidão, mas as multidões tinham outras necessidades. Dos vilarejos circundantes, pessoas começaram a se reunir. Famílias inteiras deixaram suas casas, carregaram seus doentes em esteiras, caminharam quilômetros sob o sol implacável, tudo por uma esperança, que talvez Jesus pudesse fazer algo por eles. O que começou como algumas dezenas se transformou em milhares. Mais de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças, totalizando possivelmente 15.000 pessoas. Quando Jesus viu aquela multidão, foi movido por um amor profundo e doloroso. A Bíblia descreve um sentimento que vai muito além da simples pena. Era como se Jesus sentisse fisicamente a dor daquelas pessoas. Mesmo em seu próprio luto, Jesus foi tocado pela necessidade daquelas pessoas. E aqui está uma verdade fundamental. Deus não nos deixa órfãos em nossa necessidade, mesmo quando Ele mesmo está processando dores profundas. Jesus começou a curar os enfermos. Durante horas o poder restaurador fluía através de suas mãos. O coxo se levantava, o cego começava a enxergar, a mulher com febre sentia alívio percorrer seu corpo. Mas então, um problema prático surgiu. O sol começava a se pôr, e aquela multidão estava longe de casa e com fome. Os discípulos, homens práticos, sugeriram despedir a multidão para que fossem às aldeias comprar comida. Era a solução lógica, afinal, alimentar 15.000 pessoas exigiria uma fortuna. Mas Jesus respondeu com palavras que desafiaram toda a lógica humana. Vocês mesmos lhes deem de comer. Os discípulos fizeram um censo, 5 pães de cevada e 2 peixinhos pequenos. Provavelmente a refeição de um menino. Era tudo o que tinham para alimentar uma multidão que poderia povoar uma cidade inteira. Aqui está o ponto crucial da provisão divina. Deus não precisa que tenhamos muito para fazer muito. Ele precisa apenas que entreguemos o pouco que temos. Jesus tomou aqueles 5 pães simples e os 2 peixinhos, olhou para o céu, abençoou aquela refeição minúscula e algo sobrenatural começou a acontecer. Enquanto Jesus partia os pães, eles se multiplicavam em suas mãos. Não era truque, era o poder criativo do próprio Deus operando através da matéria. Jesus entregou o pão partido aos discípulos e eles se tornaram canais da provisão divina. 12 homens caminhando entre 15.000 pessoas, carregando cestas que nunca se esvaziavam. A cada mão estendida, havia pão. A cada criança faminta, havia peixe. Mas a provisão de Deus não é apenas suficiente, ela é abundante. Quando toda aquela multidão havia comido e estava satisfeita, os discípulos recolheram 12 cestas cheias de sobras. 12 cestas, uma para cada discípulo que havia duvidado. Como se Jesus dissesse, quando Deus provê, há mais do que vocês podem imaginar. Essas sobras eram uma lição prática. A provisão divina transcende nossos cálculos, nossas projeções pessimistas. Era testemunho de que o Deus que alimentou 15.000 pessoas pode cuidar de nossas necessidades. Esta história revela princípios poderosos
sobre como a provisão divina funciona. Primeiro, ela frequentemente vem quando menos esperamos. Aquela multidão veio buscando cura e recebeu também sustento material. Deus supre necessidades que nem sabíamos que tínhamos. Segundo, a provisão funciona através de pessoas dispostas a entregar o pouco que possuem. Se aquele menino tivesse guardado seus pães e peixes, a multiplicação não teria acontecido. Nossas pequenas ofertas podem ser sementes que Deus usa para suprir necessidades enormes. Terceiro, Jesus sempre nos envolve na distribuição. Ele poderia ter alimentado todos diretamente, mas escolheu usar os discípulos. Isso revela que Deus nos convida a participar de sua obra de provisão. Quarto, a provisão divina sempre gera abundância, nunca escassez. Aquelas cestas de sobras eram prova de que, quando Deus provê, há sempre o suficiente para compartilhar. Mas o mais impressionante dessa história aconteceu nas circunstâncias em que o milagre se desenrolou. Jesus acabara de perder João Batista. Estava lidando com luto e oposição crescente. Era um momento quando poderia ter dito: "Não posso cuidar de mais ninguém." Mas foi exatamente nessa vulnerabilidade que demonstrou a provisão mais impressionante. Isso nos ensina que a provisão de Deus não depende de nossas circunstâncias estarem perfeitas. Ela flui através de corações feridos, através de pessoas enfrentando tempestades. Para você que ouve esta história, há uma mensagem profundamente pessoal. Talvez os recursos tenham se esgotado, as perspectivas pareçam sombrias. Talvez você esteja olhando para seus 5 pães e 2 peixes, seus recursos limitados, pensando que é impossível suprir suas necessidades. Mas a multiplicação nos ensina que Deus não está limitado por nossas limitações. O mesmo Jesus que multiplicou uma refeição simples continua sendo o Senhor da provisão. Ele continua pegando o pouco que temos e fazendo muito mais do que imaginamos. A provisão divina não significa que nunca enfrentaremos dificuldades, mas significa que temos um Deus que se importa com nossas necessidades práticas e tem recursos ilimitados para supri-las. Naquele dia, às margens do Mar da Galileia, 15.000 pessoas aprenderam que tem um Deus que se importa com sua fome e tem poder para saciá-la. Hoje, essa mesma verdade permanece. Você tem um Deus que conhece suas necessidades e tem recursos infinitos para supri-las. Se essa mensagem tocou seu coração e te lembrou que nenhum desafio é grande demais para Deus, deixe seu like. Cada like é como um amém digital que ajuda essa palavra a alcançar mais pessoas. E se você ainda não é inscrito, clique aqui embaixo em inscrever-se e ative o sininho para não perder nossa jornada juntos através dos evangelhos. Porque aqui nós acreditamos que toda a provisão vem dele e toda a esperança é renovada em sua palavra.